Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui pro canal a receita de um creme de coco pra gente rechear bolo. Bolo de aniversário, bolo no pote, um bolo caseiro aí que você quiser fazer um bolo de prestígio, com uma cobertura de chocolate. Esse recheio é maravilhoso. Ele é super resistente, dá pra você rechear um bolo aí tranquilamente, bem gostoso, não é aquele recheio doce, enjoativo. Um recheio de coco, para quem ama bolo de coco, bolo com recheios de coco, esse é o recheio perfeito e eu vou ensinar para vocês agora. Vamos começar aqui então com a receita desse creme de coco. E só lembrando para vocês que a quantidade, eu vou deixar a quantidade e todos os ingredientes que foram usados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui em uma panela com o fogo ainda desligado, eu comecei colocando aqui uma lata de leite condensado. Pessoal, agora aqui em seguida eu vou entrar com o leite junto com a farinha de trigo. Eu coloquei o leite, coloquei a farinha de trigo aqui dentro junto num copo medidor. E eu vou misturar muito bem aqui, antes de adicionar aqui no leite condensado, eu vou misturar muito bem pra gente dissolver o máximo possível essa farinha de trigo junto com o leite. Quando a gente coloca o leite, é onde que eu falo pra vocês que esse recheio, ele é um creme de coco, não é um brigadeiro, né? Não é um recheio de brigadeiro, ele é um creme de coco. Porque ele fica um recheio mais leve mesmo, não é aquele doce enjoativo, bem mais leve, rende mais, né, por conta do leite, fica muito cremoso e vocês vão gostar, simplesmente vocês vão amar. E aqui ainda, gente, vou mexer muito bem aqui com o fogo desligado. Em seguida, eu vou adicionar aqui o creme de leite e também o coco ralado. Misturo esses ingredientes muito bem com o fogo ainda desligado. E só depois de tudo muito bem misturado, a gente vai ligar o fogo e a gente vai cozinhar esse recheio em fogo baixo. Lembrando aqui para vocês mais uma vez que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo, a quantidade certinho, tudo anotado para vocês. Você pode fazer uma receita inteira e se você quiser diminuir se a quantidade de bolo, de recheio que você for fazer for para um bolo menor, você pode estar simplesmente dividindo todos os ingredientes pela metade. Eu não coloquei aqui nessa receita, mas se você quiser, você pode estar colocando aqui também leite de coco. Um vidrinho de 200 ml de leite de coco. O leite de coco, ele tem um sabor mais intenso, então ele vai acentuar sim, vai fazer uma pequena diferença, mas vai dar uma diferença aqui, né? Vai acentuar mais aquele sabor do coco no seu recheio. Peguei um batedor aqui agora, gente, um fouet, pra mim mexer, dar uma mexidinha aqui nele, pra não empelotar, tá? Mas se você não tiver um fouet, pode continuar com a espátula, já liguei o fogo. E é sempre mexendo aqui sem parar, até começar a engrossar esse recheio. E assim que começar a dar o ponto, eu mostro pra vocês o ponto de recheio. Se você for fazer para rechear bolo no pote, ou um bolo mais caseiro mesmo, né? Aqueles caseirinhos de chocolate, um bolo prestígio que você for fazer, você pode desligar o fogo um pouco antes. Você pode deixar ele naquele ponto mais molinho mesmo. Não precisa chegar naquele ponto de bolo para recheio. De recheio para bolo festivo, né? Aqui, como eu vou fazer para rechear um bolo, né? Bolo de festa mesmo, bolo que eu vou colocar 2 camadas de recheio, vou decorar. Então, eu preciso desse recheio num ponto mais firme.
Pessoal, esse recheio, dependendo da quantidade que você for fazer, né, que você colocar aí na sua panela, ele dá o ponto bem rapidinho, tá? Olha só para vocês verem já a textura que ele fica. Ele fica uma textura incrível. Nesse ponto que ele tá aqui, você jogar esse recheio por cima de um bolo caseirinho, fica simplesmente perfeito. Uma hora eu vou trazer aqui para vocês uma receita de um caseirinho que eu faço, que fica um bolo que eu falo que é um bolo prestígio, que é com esse recheio de creme de coco com a cobertura de chocolate. Nesse ponto aqui, né, o famoso ponto Moisés, que é quando você abre, você consegue ver o fundo da panela, já é o ponto do nosso recheio. Olha só, que estrutura maravilhosa desse creme de coco. E fica simplesmente maravilhoso. Você quer um recheio de coco que não é enjoativo, é acertar em cheio com esse recheio aqui. Esse é o ponto. Depois que eu desligo o fogo, eu continuo mexendo mais um minutinho, né, para parar um pouco o cozimento aqui do nosso recheio e já está pronto. Vou transferir esse recheio para uma vasilha e vou tampar com plástico filme em contato. E está aqui o nosso recheio, esse recheio depois de pronto. Nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, ele já foi para a geladeira, já teve um tempo de descanso na geladeira, sempre bem tampadinho, em contato com o plástico filme, né, para não ressecar, né, para não criar aquela película, né, por cima. E olha só que estrutura maravilhosa. Você pode rechear um bolo, gente, tranquilamente aqui com essa receita desse recheio, tá? Não precisa nem de fazer contenção, se você quiser, tá? Então, esse é o nosso recheio, rende bastante e é muito gostoso. Vou mostrar aqui pra vocês também ele sem o descanso, sem o tempo de descanso da geladeira. Nesse ponto aqui, ele teve um descanso apenas em temperatura ambiente, ficou fora da geladeira, né? Tirei da panela ali depois de pronto. Esse mesmo que eu gravei aqui com vocês, tirei da panela depois de pronto. Ficou aproximadamente uns 40 minutinhos descansando ali fora da geladeira. Foi o tempo de preparo da minha massa. E eu tô usando esse recheio para fazer essa camada, né? Uma camada de bolo, é um bolo de aproximadamente 2,5 kg. Uma camada foi recheio de creme de leite ninho e a outra camada é esse coco, né? Esse creme de coco. Eu fiz a contenção porque como o primeiro recheio era o de leite ninho e era um mousse de leite ninho, então ele já não é, né, um recheio que normalmente quando eu faço, sempre eu faço a contenção. Já aproveitei e fiz a contenção também dessa parte do recheio de coco. Então, tá aí, essa é a receita que eu deixo aqui pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem gostado, deixem o like e se inscrevam no canal.